Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 2, dos itens 2 e 3. Agradecendo sempre por esse momento, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, mentores espirituais, por esse momento de estudo, por estarmos aqui juntos estudando, mesmo que virtualmente, pelo amparo, pelas intuições. Lembrando sempre da importância de fazer a nossa leitura de harmonização e a prece para que o nosso estudo corra de maneira tranquila e serena. E voltando aqui, o nosso estudo de hoje, no capítulo 2, é sobre Meu Reino Não É Deste Mundo. No estudo passado, a gente falou do item 1, que trazia o trecho do Evangelho retirado, que Kardec destacou, para poder introduzir esse tema, do meu reino não é deste mundo. E a gente falou sobre o diálogo de Jesus com Pilatos, sobre a realeza de Jesus, que noção de valor estamos tendo, valorizando a aparência, a riqueza, o poder. E é por isso que Jesus, no final daquele diálogo que a gente estava lendo no capítulo, no estudo passado, quando ele fala, se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus, ele está falando dessa noção de valor. Se as pessoas valorizassem o que Jesus explicou como o que deve ser valorizado, elas não estavam nessa condição. E aí esse estudo ele tem muito a ver com o nosso canal, porque aqui a gente fala sobre espiritismo e viver melhor. Como é que a gente pode viver melhor através do espiritismo? Porque o espiritismo nos traz vários entendimentos da nossa condição pretérita, porque somos espíritos eternos, temos uma vida pregressa e teremos uma vida futura. Como é essa vida após a morte do corpo material, porque sabemos que não morremos, como espíritos somos eternos. São muitos entendimentos, e entre esses entendimentos que temos do espiritismo, um deles é essa noção de valor. Então, peraí, mas eu não estou entendendo como é que isso me faz viver melhor. Imagina uma pessoa que persegue a perfeição pela aparência e ela vai ficando angustiada cada vez mais porque a boca não está do jeito ainda que ela quer, o nariz não está do jeito que ela quer, o cabelo não está do jeito que ela quer, e ela vai naquela busca. Veja bem, a gente não está falando da pessoa se sentir bem, da pessoa cuidar do corpo dela enquanto instrumento que ela recebeu para a sua própria evolução. A gente está falando daquela busca incessante por uma aparência, excessivamente e unicamente pela aparência. Essa pessoa ela vai começando a sentir um vazio, porque vai ter um momento que não tem mais nada para fazer. Não tem mais como mexer no nariz, na boca, no cabelo, na pele, na coxa e em tudo mais. Não tem mais cirurgia para fazer. Então, essa pessoa ela começa a ter um determinado sofrimento, a ter uma certa angústia, porque ela está valorizando algo que não deveria ser valorizado, ou melhor, não deveria ser excessivamente valorizado. É como eu falei, valorizar o corpo enquanto instrumento, ter uma boa alimentação, fazer um exercício físico, se gostar, se cuidar, é legal, tem que ser feito. Mas essa busca incessante, aí a gente já tem que começar a olhar com atenção. Outro exemplo que a gente pode dar, eu só vou ser feliz, a gente tem muito dessa mania, né? Eu só vou ser feliz se eu casar com determinada pessoa. Eu só vou ser feliz se eu tiver tantos carros na minha garagem, se eu tiver uma casa assim assado, tá? É diferente, é muito delicado falar disso, porque vocês podem estar me ouvindo e perguntando assim, poxa, então eu não posso ter ambição? É errado eu querer ter uma casa legal? É errado eu querer ter um carro? A gente não está falando de certo e errado, né? O objetivo do canal não é esse. E quem sou eu para falar de certo e errado? A gente está falando de consciência e do que Jesus nos trouxe. Então não é errado você querer ter seu carro, sua casa, ter seu conforto. A gente até vai falar disso aqui num capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas qual é o valor que você está colocando nisso? E principalmente como isso está te deixando? Porque uma coisa é você lutar e trabalhar para ter uma casa e um carro. Outra coisa é você achar que só vai ser feliz quando tiver essa casa, ou tantas casas, ou tantos carros, ou determinada pessoa, ou quando você for determinada pessoa com determinada aparência.
Então, é por isso que esse capítulo que fala do meu reino não é deste mundo, Jesus nos chama a atenção para esse cuidado com para onde está o nosso foco. Porque dependendo de onde tiver o nosso foco, a gente vai sofrer muito e a gente vai se angustiar muito diante das coisas que não podemos controlar. Vamos nos revoltar diante de situações que não podemos alcançar, que muitas vezes não serão benéficas à nossa evolução. A gente, na nossa ignorância, a gente não sabe disso, e por darmos valor excessivamente a essas coisas do mundo material, não vai perceber que o que verdadeiramente importa é a vida futura, e que tudo que nós fazemos aqui não é para ser pelo orgulho, pelo ego superficial. Toda a nossa ação, toda a nossa atitude aqui enquanto encarnados, ela tem que visar o bem, o amor, tem que estar baseada nessa compreensão da vida futura, porque só a compreensão da vida futura vai ser capaz de fazer com que você entenda que certas coisas são necessárias. Da mesma forma que só a compreensão da vida pretérita vai conseguir fazer com que você entenda que certas coisas estão acontecendo com você, e com a sua família, e com pessoas que estão ao seu redor, e com o mundo, de um modo geral, tá? Então, o item 2, que ele tem por título A Vida Futura, ele fala: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Se hoje você está sofrendo por coisas terrenas, como a gente falou no início, Jesus chama a nossa atenção. Ele fala que a vida futura é que deve constituir objeto das nossas maiores preocupações. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Daí vem aquele sentimento ou aquela fala de muitas pessoas no sentido de eu vou morrer mesmo. Como se morrer fosse acabar com tudo, né? Ah, eu vou curtir a vida como se não houvesse amanhã, porque quando eu morrer vai ficar tudo aí, eu não vou ter aproveitado nada. De fato, quando você morrer, tudo que é material vai ficar aí. Mas é um engano que tudo, inclusive o espírito, vai se acabar. Da mesma forma, o bem que eu fiz, o conhecimento que eu ganhei, vai continuar comigo. Esse dogma pode, portanto, ser tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Essa parte, ela vem reforçando essa importância do estudo, né? Às vezes a gente fala em estudo, as pessoas ficam, ai meu Deus, já basta que eu estudei na escola, porque tem muito trauma, né, relacionado ao tema estudo, que eu vou fazer uma prova, e normalmente quando a gente era criança, eram momentos que a gente queria brincar, a gente queria fazer tudo menos estudar. Só que esse estudo aqui, pessoal, ele é um estudo muito necessário, pode ser gostoso, sobre a nossa existência, e como eu falei, é um entendimento que conforme a gente vai tendo, por um lado, tem um lado difícil, porque vai nos trazendo a noção de responsabilidade, mas por outro, vai nos dando muito conforto. É como, por exemplo, a gente entender que os espíritos são eternos. Isso significa que a gente vai continuar com as coisas boas e ruins, mas também significa que os nossos entes queridos estão vivos. A gente não pode ver, a gente não pode tocar, pelo menos quem não é médium ostensivo, né? Quem tem essa faculdade mediúnica vai conseguir, mas quem não tem não vai. Mas a gente sabe que eles só estão numa esfera diferente da nossa. E isso, gente, é responsável, né? Essa sensação de que você nunca mais vai estar com a pessoa é responsável por muito sofrimento. A gente que é espírita, que estuda pra caramba, a gente já sofre horrores, a gente já chora muito, a gente sente muita falta dos entes queridos. Imagina quando a pessoa pensa que morreu, acabou, que ela nunca mais vai ver o filho, o marido, a esposa, o amigo.
É muito difícil, né? Então, é por isso que ele fala que sem a gente entender que existe uma vida futura, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum eu tô tentando me melhorar pra quê? Pra morrer e acabar? Não faz sentido nenhum eu tentar ajudar o próximo, por quê? Se aquele próximo é uma pessoa que eu nem conheço. Quando a gente entende que existe a vida futura, esse próximo pode ter sido uma pessoa realmente próxima da gente na outra existência e pode ser uma pessoa até muito mais próxima nas existências futuras. Então, é como ele fala aqui, a percepção da existência dessa vida futura é o cerne realmente, né? Se a gente não entende isso, nada mais faz sentido. E aí a gente já passa para o item 3, que ele é um pouquinho maior, mas ele vai continuar desenvolvendo essa ideia da vida futura. Então ele fala, apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Isso aqui é outro aspecto muito legal também, que estudando o Espiritismo, a gente começa a entender o que é o espírito. Quem não vem de berço espírita, né? A informação do que é o espírito chega muito através da pior forma, que é de filmes de assombração, o espírito é algo sobrenatural e é sempre aquela coisa que assusta. A gente nunca entende. A gente não tem esse entendimento que eu sou espírito, você que está aí me assistindo é um espírito encarnado, né? A gente fica vendo o espírito e o anjo como uma coisa assim, é outra coisa da criação, não é uma coisa diferente de mim, é algo diferente de mim. E é o que ele fala que os judeus, eles tinham essa percepção, que os anjos eram seres privilegiados. E depois ele fala, na verdade, os homens, ou seja, nós que aqui estamos, um dia poderemos ser anjos, porque um dia também vamos alcançar esse grau evolutivo. E mais uma vez, isso é o que estimula a gente aqui, né? Não morreu, acabou. Pelo contrário, a gente vai desencarnar, vai encarnar, vai desencarnar, vai encarnar. Tem muita existência ainda pela frente, até a gente conseguir a angelitude. É a questão da vida futura. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo da desobediência àquelas leis. A gente percebe muito, existem algumas novelas e alguns filmes ambientados nessa época, e a gente percebe muito pessoas, autoridades, se reportando a Deus, agradecendo por uma conquista ou se culpando porque não fizeram, não obedeceram às leis divinas, então teriam sido castigados. Então, guerras perdidas, filhos mortos, colheitas prejudicadas, todas essas coisas que traziam uma espécie de prejuízo eram vistas como um castigo, porque eu não cumpri a lei de Deus, eu não fiz aquilo como eu tinha que ter feito, então por isso eu fui castigado. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Isso a gente tratou em estudos passados, até quando a gente falou de Moisés. Mais tarde, Jesus lhe revelou que é outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. A recompensa que é a nossa própria evolução moral. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. E aqui vem uma sabedoria de Jesus, de saber exatamente até o ponto que ele pode ir, porque o objetivo era esclarecer, o objetivo era ajudar. E não levar à vaidade, e não levar ao orgulho. Então, quando ele fala que as pessoas ficariam deslumbradas, é porque não existia ainda uma recepção adequada a essas instruções que Jesus veio trazer. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. E aí você que está me ouvindo pode lembrar de várias pessoas que você conhece. Pergunta para elas o que você acha que vem depois da morte. Tem gente que vai falar, morreu, acabou.
Tem gente que vai falar, eu acho que é igual quando a gente dorme, é um sono profundo, para sempre, é um sono para sempre. Tem outras pessoas que vão falar, eu acho que quando a gente morre, fica ao lado de Deus, com a ideia de Deus que a pessoa tem. Outros falam, vou para a vida eterna, sem ter às vezes muita noção do que é a vida eterna. Enfim, cada pessoa, que é o que ele fala aqui, vai ter uma noção de que é essa vida futura. Para grande número de pessoas, não há tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo, quando os homens já se mostram maduros, bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material. Aí ele fala, porque tem os fatos que demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. E aí o que ele está dizendo aqui pra gente é o seguinte, imagina antigamente quando não se existia essa noção do que tinha depois de determinado território. Nessa época não tinha como se falar de um determinado país, porque sequer se sabia se existia um país, um território e de que tipo seria. Hoje em dia, se eu falo pra vocês assim, eu vou passar as minhas férias na Argentina. Você nunca foi à Argentina, mas você já ouviu pessoas falando da Argentina, você já viu fotos da Argentina, você sabe que a Argentina tá lá. E aí, se eu falo um pouco, você consegue visualizando. Com informações que você já tem, com fatos que você sabe que existe. É o que ele está falando. Antigamente, se você falasse em vida futura, as pessoas, por elas não terem uma base, um repertório para entender aquilo, não adiantava. Então, Jesus tratou da vida futura como um princípio. Mas agora, com o Espiritismo, já existem meios de uma melhor compreensão, como existe do país. Eu posso até falar para você procurar na internet, porque se você acessar, você consegue até caminhar pelas ruas de Buenos Aires, você consegue caminhar pelas ruas de outras cidades da Argentina e de várias outras partes do mundo. Então, é muito interessante essa analogia que ele faz no Espiritismo com essa questão de conseguir imaginar um país com uma descrição pormenorizada. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Então, no item 2 e 3, ele está reforçando essa ideia da vida futura, porque é importante para a gente entender esse capítulo do Meu Reino Não É Deste Mundo, essa noção de que não só existe uma vida futura, como é para ela que nós estamos caminhando e assim sendo, é nela que temos que pensar. Então eu já desisti da minha encarnação, já que a minha vida que importa é a vida futura, essa já desisti, já tá dando tudo errado. Não é isso. A gente tem que viver o dia de hoje, o dia de amanhã, todos os nossos dias, enquanto encarnados aqui, fazendo o nosso melhor. Mas compreendendo que tudo que a gente faz hoje é pensando no dia de amanhã. Tudo que a gente faz amanhã é pensando nessa vida futura. Então, pessoal, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. E é por isso que a gente tem que estudar, é por isso que a gente tem que ler, porque não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, faça o bem, ajude o próximo, tente se controlar naquela sua atitude, porque isso vai fazer muito bem para você. Aquela pessoa que de repente hoje você tá brigando, amanhã pode ser seu marido, amanhã pode ser sua esposa, pode ser seu chefe. Então, já vai dando uma trabalhada nisso para facilitar os desafios e as outras existências que virão. Não adianta eu falar isso pra você, que você vai falar assim pra mim, Cláudia, tá bom, tenho mais o que fazer. Agora, se você entende, se você lê, se você observa e se principalmente isso tudo fizer sentido, vai ser muito mais fácil mudar a sua conduta. Eu espero que esse estudo possa ter te ajudado a refletir um pouco mais sobre o que você está fazendo hoje.
Como você está agindo hoje? O que você fez hoje no seu dia com você, com o seu próximo, com as pessoas que passaram por você na rua? Alguém te ligou? Alguém te mandou uma mensagem? Como é que você agiu? Se observou? Melhorou em algum aspecto? Você está levando em consideração que existe uma vida futura? Tudo que você está fazendo agora, tudo que você está sentindo agora, é baseado na compreensão de uma vida futura? Então que a gente possa refletir sobre isso, continue estudando, que você passe a ver o estudo como uma coisa boa, como uma coisa prazerosa, algo que vai te trazer conhecimento, esclarecimento e principalmente tranquilidade para lidar com os desafios do nosso dia a dia. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo com o item 4, a realeza de Jesus. Até lá!